A previsão do mercado financeiro para o crescimento do PIB no país subiu de 2,05% para 2,09%, segundo o relatório Focus, divulgado nesta segunda-feira pelo Banco Central. Além da projeção a curto prazo, a autoridade monetária projetou que para 2025 a estimativa de crescimento do Produto Interno Bruto segue em 2%, como já ocorre há 22 semanas. Para 2026, a expectativa também continuou com os mesmos 2% de crescimento do PIB. A pesquisa trouxe ainda projeções para a taxa Selic, com previsão de terminar 2024 em 9,75%, número um pouco mais conservador quando comparado ao último Boletim Focus. Em relação à inflação, a projeção de 2024 passou de 3,72% para 3,76%. Para o ano que vem, a expectativa passou de 3,64% para 3,66%. Para a gente entender melhor as previsões do Boletim Focus, nós entrevistamos agora o economista e professor do INSPER, Alexandre Jorge Chaia. Olá, professor, uma boa noite. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Boa noite. Professor, as projeções que constam aí, então, no Boletim Focus divulgadas hoje, elas vieram de acordo com o mercado esperava? Teve alguma novidade? O que vale a gente destacar? Então, o primeiro destaque é realmente o crescimento. Ele está continuamente melhorando. Então, você está tendo aí um ano após ano, né, mês após mês, semana após semana, está tendo uma melhora da expectativa de crescimento que faz com que a economia esteja retomando a normalidade, tanto em termos de crescimento de massa salarial, em termos de crescimento do PIB, todos os efeitos, vamos dizer, que tinham sido negativos da época da Dilma e do Bolsonaro, está começando a entrar na normalidade. Talvez esse relatório ainda seja um pouco otimista, vamos ter que ver o impacto que está acontecendo com as chuvas no Sul, para ver quanto isso vai impactar o crescimento do PIB. Mas o principal ponto que está acontecendo é que a inflação começou a subir. Então, o próprio mercado está apostando cada vez mais numa alta de inflação, está continuamente aumentando, e isso tem feito com que a expectativa de queda da taxa Selic também vai diminuindo. Então, o relatório Focus apostava numa taxa que poderia mais próximo de 9, agora já está mais próximo de 10, e o próprio mercado, as curvas de juros já estão apostando em juros mais próximo de 2 dígitos do que de 1 dígito. Professor, claro que a preocupação é e tem que ser a vida das pessoas lá no Rio Grande do Sul, o resgate de todos os isolados. Mas o senhor levantou a bola e eu até pergunto, é possível prever o que o desastre no Rio Grande do Sul pode afetar a economia brasileira? Pode estimular, já que o governo vai ter que recuperar, justamente com o governo estadual e o governo federal, recuperar todas essas cidades destruídas pela chuva? A gente pode analisar em vários cenários possíveis. Vamos começar pelo curto prazo. Acho que o curto prazo, o pior efeito vai ser na inflação. Você vai ter aí, de alguma forma, quebras de produção, de menos produtos, menos renda, mas principalmente menos produtos, talvez tenha que importar. O caso mais importante hoje é o arroz, está tendo necessidade de importar arroz, talvez isso gere um impacto de inflação, ainda mais com a incerteza fiscal e o dólar subindo, o custo da importação vai crescer, então isso é um impacto de curto prazo, a gente vai ter um problema de inflação, talvez algum problema de necessidade de estouro de gasto que o governo vai estar tendo, e isso que vai impactar mais no médio prazo. Então, se o governo tiver que gastar, mesmo que ele fale, isso está fora da meta fiscal, está fora do arcabouço que foi criado, mas que vai ter gasto. Esse gasto vai ter que ser coberto em algum dia. Então, cada vez mais se afasta o ponto de equilíbrio que o Brasil vai atingir para melhorar a rede, para poder captar, para poder ser sustentável. Então, a tendência é que esse ponto que já foi adiado com você mudar a meta do ano que vem, já começou a mostrar uma fraqueza do arcabouço fiscal. Se você se endivida mais ainda para resolver o problema no Sul, obviamente que isso é uma necessidade, como você colocou, importante é resolver o problema da economia da cidade, resolver o problema da população, mas isso vai gerar um impacto de longo prazo na economia brasileira. Professor, muito obrigada pela sua participação. Uma boa noite. Até a próxima.
Boa noite. Obrigado, professor.